Olá, olá, bom dia. Estamos aqui hoje mais uma vez para discutir um exame radiológico de tórax junto com você, para você aprender as particularidades tanto de radiografia de tórax quanto de tomografia de tórax. No exame de hoje, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, não é uma doença, tá? É um achado anatômico, uma variação anatômica que pode ocorrer em pessoas normais, e vou mostrar para vocês esse caso que é super interessante, em que a gente evidencia isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam, esse é um paciente de 55 anos que estava fazendo um rastreio para investigação metastática, tá? O câncer dele era de outro sítio, de outro órgão, não era pulmonar, não era respiratório, ele estava fazendo investigação para ver se tinha metástase, isso foi um achado do exame. Aqui nesse corte de SCOUT, tá? A gente chama de SCOUT, esse corte aqui que parece com uma radiografia de tórax, mas na verdade a gente vê que é o paciente já deitado na tomografia, aquele filme inicial. Então aqui no SCOUT a gente percebe que tem esse alargamento de mediastino, aqui aparente, né? A gente consegue ver bem aqui a coluna aérea, a carina, divisão em brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo, coração, arco aórtico, e aqui a gente vê que tem esse alargamento. Então, a gente quer saber o que é esse alargamento. Então, foi feita essa tomografia. Então, vamos lá entender o que se passa com esse paciente. Então, aqui a gente tem o corte de parênquima pulmonar, tá? Então, quando o corte está todo branco assim, é um corte de parênquima. Quando ele está mais cinza, escuro e preto, é um corte de mediastino. Então, esse aqui é um corte de parênquima e vamos ver o que a gente consegue identificar aqui de diferente. Então, primeiro, né, o paciente está deitado, é como se a gente estivesse visualizando o pé do paciente para cima, então esse lado aqui vai ser o lado direito, esse lado esquerdo. Aqui a gente tem traqueia, úmeros, vértebras, tá bom? Então, a gente está descendo aqui, ó. Aí, começa a aparecer o nosso pulmão, né, o nosso ápice pulmonar, aqui, ó, perceba, tireoide, tá? Não tá num corte muito bom, tá muito claro, né, mas vai dar para ver o que a gente precisa. Então, aqui ápice pulmonar esquerdo, ápice pulmonar direito, e aqui a gente já percebe que tem essa alteração aqui, que parece inicialmente uma cisura, né, mas não existe uma cisura nessa topografia apical. Do lado direito que a gente tem, são 3 lobos, então superior, médio e inferior, e a gente tem a cisura horizontal e a cisura oblíqua, mas nenhuma fica aqui no comecinho do ápice pulmonar. Então, isso aqui são vasos, tá? E a gente vai descendo e a gente vê que essa aparência de cisura continua aqui. Parece que tem um pouco de reticulado aqui periférico, uns pontinhos, talvez uma bronquiolite respiratória, a gente não sabe muito a respeito da história do paciente. O que chama a atenção é isso aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a veia azygos, passando por uma posição anômala, tá? Não é uma doença, é só uma variação anatômica. Então, isso aqui a gente chama lobo da veia azygos, tá? É tudo ápice pulmonar, tudo lobo superior. Mas quando a veia azygos, que deveria passar aqui coladinha no mediastino, né, para sair na veia cava superior, ela acaba passando pelo meio do parênquima, a gente tem essa divisão, que não é anatômica, né, não é formal, mas se chama aqui lobo da veia azygos, tá? Então, a gente vai passando e vai vendo aqui, ó, a veia azygos, como ela é grande, ela vai descendo e desce, depois a gente consegue ver melhor em outro corte, ó, que a gente tem o fígado, baço, estômago, e aqui a gente tem uma hérnia de hiato bem grande, ó, então aqui, estômago, e aqui a gente vê, aqui é esôfago, e aqui a gente vê que já tem estômago dentro do tórax, tá? Aqui cavidade, né, coração, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, e quando a gente vai subindo aqui, a gente vê a veia azygos fazendo essa trajetória anômala, tá bom?
Então, isso é que eu queria chamar a atenção. A gente tem aqui um espessamento brônquico, talvez alguns focos de enfisema. O paciente pode ser tabagista, tem um espessamento brônquico, provavelmente uma bronquite associada, né? Bronquite, entenda-se por inflamação do brônquio. Como eu disse, essa janela aqui não é das melhores, mas parece ter mesmo alguns micronódulos centrolobulares, talvez relacionados ao tabaco, pode ser. Talvez aqui embaixo tenha um pouco de reticulado periférico, que pode estar associado a essa hérnia de hiato, então pode ser também. Agora eu vou mostrar para vocês, né, vamos rever a nossa anatomia aqui. Então, aqui é o arco aórtico, certo? Aí a gente vai descendo, então, aorta ascendente, aorta descendente. A gente sabe que a aorta ascendente e descendente, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, e aqui a ascendente está bem maior, então talvez tenha uma ectasia de aorta ascendente. A gente continua descendo, carina, bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo. Aqui aparece o tronco da artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, tá? E aqui a nossa veia asgus, que vai passando descoladinha ali do lado. Deixa eu mostrar um outro corte para vocês, que esse aqui é mais bonito. Aqui a gente corta o paciente de frente, assim, tá? Então, a gente tem pulmão esquerdo, pulmão direito, coração, e aí conforme a gente vai passando, ó, aqui a aorta, né, que vai subindo, e aí vai fazer a crosta da aorta, aqui tá a nossa veia asgus, perceba, ela vem aqui descendo, tá? E ela faz essa separação aqui do lobo superior. Ó, aqui é uma cisura, perceba onde tem essa linhazinha bem fininha no meio do pulmão, é a cisura dividida no lobo superior do lobo inferior esquerdo. Aqui eu tenho uma cisura, certo? Aqui eu tenho uma indo de frente para trás, né? Então, aqui eu tenho a minha veia asgus, cisura aqui para o lobo médio, e aqui cisura entre o lobo médio e o lobo inferior, certo? Então, aqui eu consigo definir bem bonitinho o meu pulmão e ver aqui a minha veia asgus nessa alteração anatômica, tá? Essa variante anatômica formando o lobo asgus. Aqui é um outro corte em que a gente vê pulmão esquerdo, olha, duas cisuras, certo? Oração, arco aórtico, e aqui a gente consegue ver a nossa asgus dividindo aqui, ó, em lobo asgus e pulmão, restante do pulmão. Então, essa imagem aqui vocês podem guardar para a vida de vocês, porque isso aqui, geralmente, o preceptor gosta bastante de cobrar, é uma variante anatômica bonitinha de se ver, não atrapalha em nada o funcionamento pulmonar, nem o funcionamento cardíaco, não traz nenhum impacto para o paciente, tá? É só para vocês saberem, é uma variação anatômica e esse é o lobo asgus, lobo da asgus, por causa da veia asgus que passa aqui. Gostou? Então, lembra de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com os colegas e se inscrever no canal para não perder nada. Semana que vem eu volto com mais radiologia torácica. Tchau!